Vamos falar de Vasco. Pelo jeito, a posição de primeiro homem no meio de campo, o primeiro volante, como queiram chamar, é considerada a mais emergencial pela comissão técnica. Em 3 nomes que o Vasco poderá ter novidade na próxima semana, vamos falar isso já. Salve, galera do Vasco, mande um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, o Vasco, pelo jeito, tem a posição de primeiro homem no meio de campo, o chamado primeiro volante, a mais dimensional, até mais dimensional que o camisa 10, aquele maestro que deixa o Pedro Raul na cara do gol, já que o Vasco está vendo muitos nomes para esse setor. E, inclusive, na entrevista coletiva, após a goleada sobre o Cruzeiro, 5-0, uma colega perguntou sobre essa posição, o Maurício Barbieri chegou a desconversar. Ainda chegará o Marlon Gomes, vindo da seleção sub-20, mas, pelo jeito, o Maurício vê o Marlon brigando, disputando posição, ou sabe lá o esquema, por exemplo, em 3-5-2, com 5 meio-campistas. Ele vê tanto o Jair quanto o Marlon fazendo esse papel de ser volante, saia para o jogo, mas procura ainda um volante mais com sustentação, o chamado Mitbull, aquele que rouba a bola, joga para o segundo volante para iniciar as jogadas de ataque. Bom, nisso o Vasco já tem 3 nomes que poderão fazer novas tentativas de contratação para este setor. Ontem o colega Jorge Nicola falou sobre o Gabriel Neves, né, do São Paulo. Ele é uruguaio, cria do Nacional de lá, mas não vem vindo sendo relacionado pelo técnico Rogério Ceni. E para piorar tudo, ele tem dado umas indiretas ao treinador nas suas redes sociais. Por exemplo, teve um jogo do São Paulo, não sei se foi isso pela 2ª ou 3ª rodada do Campeonato Paulista, e como o uruguaio não foi relacionado, ele postou uma foto com um dedo no meio. Uma foto na mão, com o dedo no meio. Vou mostrar aqui, uma foto inadequada para menores de 18 anos. Um palavrão. E aquilo irritou o Rogério Ceni, e ainda ele não vem sendo relacionado. Mas segundo os colegas do lance, que cobrem o São Paulo lá, a diretoria vê com bons olhos uma transferência do jogador, seja uma vinda em definitivo ou um empréstimo que depois, se o jogador se destacar num outro clube, o São Paulo pode faturar uma revenda. Porém, o que eu apurei o dia todo é que o Vasco ainda não fez uma proposta oficial. O Vasco ainda sonda valores, se vale a pena ou não contratar o jogador, né? Seja ainda avaliar nas 2 hipóteses, comprar em definitivo ou um empréstimo, se o jogador chegar, como tem feito em outros jogadores que chegam para o empréstimo, chegar a umas metas com obrigatoriedade de compra depois. Mas ainda não houve essa proposta oficial. Quem o Vasco já fez proposta e ouviu um não, mas não desistiu, deverá fazer uma nova proposta. O também volante Léo Naldi, da Ponte Preta. O Vasco deverá, inclusive, se reunir com o pessoal da Macaca na próxima semana, tentar melhorar a primeira proposta para, quem sabe, a Ponte Preta gostar dos valores que o Vasco oferecer e fazer uma negociação pelo volante. São
jogadores que poderão vir agora nesse primeiro semestre. Tem também o Charles Araújo, né? Araújo, eu não sei se eu estou pronunciando o sobrenome certo do chileno, que joga no Bairro Lúcio, que jogou com o Paulinho lá, o Paulinho cria do Vasco, agora está no Atlético Mineiro. E como o contrato do jogador vence no meio do ano, ele pode vir no segundo semestre de graça. Pode ainda, o Vasco pode tentar ir lá na Alemanha, assinar um pré-contrato com o jogador, né? Mas no momento o Vasco ainda está avaliando, porque já que o jogador tem uma certa idade, já passou dos 25 anos, não é um jogador que a 77 vai faturar uma revenda depois. Então eles estão avaliando se vale a pena a contratação desse jogador. Agora, o dito camisa 10 ainda é um mistério, mas o Vasco está também querendo esse jogador. Não se sabe se é como o Jacomé diz, de parar o aeroporto ou não. Pelo que a pessoa do Vasco me falou, eu não sei se vai chegar a ser esse cara que para o aeroporto, porque pode ser um jogador que alguns gostam e outros não. Então é um mistério desse camisa 10, mas na posição de 3 volantes, desculpem, o Vasco está interessado nesses 3 atletas que na próxima semana poderá ser uma das novidades. Sobre o Manuel Campasso, ainda está muitos estão, como houve com o Orellano, está uma burocracia, mas não melou. O jogador será do Vasco. Quando finalizar essa troca de documentação, o jogador chegará ao Rio de Janeiro para ser o novo reforço do Vasco. Então, até amanhã com mais notícias do Vasco. Hoje, a nossa editora Andressa Falga, sem edição. Até mais.